Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dani Pod. Eu estou aqui com 3 mulheres e estou muito feliz, gente, porque é um tema que hoje, graças a Deus, fala-se muito e não sei se é muito, acho que deveria falar mais, então a gente está aqui para isso, para a gente falar mais e mais. Estou aqui com a Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. Oi, Dani. Estou bem feliz que tu estás aqui. Obrigada. Com a gente. A Roberta é psicóloga e ela é do Espaço Terapêutico Acolher e Cuidar lá de Camboriú. Isso mesmo. Estou aqui com a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Dani. Tudo bom? Estou bem feliz que tu aceitasse o nosso convite por intermédio da Roberta, né? A Fernanda tem 2 filhos autistas, um de 13 e um de 5, né, Fernanda? Isso, uma de 5. A menina tem 5 e o menino tem 13. Isso é Gustavo e Júlia? Gustavo e Júlia. Olha, tô lembrada, viu? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E estou aqui com a Cristiana. Eu vou chamar de Cris. Isso, pode ser? Pode. A Cris é médica, pediatra e é mãe do Theo. Só que a Cris não tem só o Theo. Você tem 3 filhos, né? Isso. O Theo, ele que é o autista. Isso. Os outros 2 são mais velhos. Menino atípico. Isso aí. Que idade está o Theo? 8 anos. 8 anos. E o Theo eu conheci. O Theo é uma figura. Ele é uma figura, gente. Ele é um querido. Eu tenho até foto dele. Então a gente já vai começar falando. Depois vocês vão falar um pouquinho mais de vocês. A gente vai conhecendo, para as pessoas também conhecerem. Eu sei que a Fernanda faz doutorado nessa área aqui, né? Faz. Né? A experiência materna fez com que ela se despertasse, né? Despertou interesse em estar pesquisando sobre a área de jogos. 2 filhos, né? Autistas, então. Sim. Quando ela disse pra mim que ia fazer doutorado, ela tinha a Júlia pequena. A Júlia tem 5 anos, a Júlia era bebê. Eu pensei assim, não, essa gosta de problema, fazer doutorado. Gosta de estudar, né? Não, com 2 filhos autistas, não é fácil, né? Numa situação bem delicada, mas aí que eu vejo assim, ao quanto que nós seres humanos, nós temos assim, nós somos resilientes, né? E a Fê é uma, pra mim, eu não conheço a Cris, é claro, né? Mas assim, é um modelo de resiliência, né? De passar, porque o Gu, ele tem um autismo nível 2, ele já foi diagnosticado, ele já foi diagnosticado com já mais idade, já tardio, então assim, ele tem bastante dificuldades, né? E que isso assim, recai sobre uma mãe atípica. Então é uma rotina muito estressante, uma rotina muito cansativa, e se dedicar a um estudo de um doutorado, tá de parabéns. Eu não sei vocês, mas no consultório eu vejo bastante isso também, que tem muitas mães que transformam a dificuldade, né, em desafio. Enfim, elas têm se motivado e ao invés de ficar lamentando, né, assim, muitas transformam o conhecimento, vamos dizer assim, em tratamento dentro de casa, porque na verdade esse é talvez o grande segredo, né, porque hoje em dia as terapias, enfim, dão esse suporte para as famílias, né, mas é fundamental a participação da família. A gente vê que tem uma grande diferença entre as pessoas que só levam na terapia e buscam e das famílias que assim participam ativamente, e que vivem aquilo ali, e que entendem o processo, que buscam entender mesmo. O conhecimento, né? Isso é importante quando a família, ela não só vive, ela entende e busca o conhecimento, né? Para aprimorar cada vez mais. Isso realmente, e daí a gente do outro lado, como profissional, a gente vê a diferença no desenvolvimento da criança. A Fernanda é outra pessoa depois que ela começou o doutorado e começou a estudar. Então, assim, porque a partir do momento que tu começa a conhecer, o conhecimento é libertador, né? O conhecimento, né, ele
liberta a gente de muitas amarras aí, e daí é impressionante. As famílias, assim, que não buscam, ou que buscam de forma muito superficial, acabam aumentando a ansiedade. Sim. Não sei se vocês percebem isso. Pega uma coisinha aqui no Instagram, outra coisinha ali, daí o que acontece? É pura ansiedade. Né? Mas se você busca realmente, vamos fazer um curso, vamos estudar melhor cientificamente, com calma. Não é fácil. Não. Tô com mãe, Cris, como é que é esse negócio? Tu vai ser médica e mãe. Se fosse fácil, o que eu vejo de maior dificuldade hoje em dia é que pra gente que já tem um certo conhecimento técnico, vamos colocar assim, já é difícil, né? Imagina para as famílias que não têm essa oportunidade, porque o excesso de informações hoje em dia tem atrapalhado muito. Então, que ela falou, se você tem informação, mas não tem filtro, não sabe o que vale para tua realidade, isso às vezes até atrasa, né, no desenvolvimento, nessa ajuda que a gente proporciona para as crianças. Então a gente tem visto assim, hoje em dia tem muito recurso, mas se você não sabe usar, não vale de nada, né? Às vezes até atrapalha. E o que a gente vê também é que hoje em dia a realidade dessas famílias, ela está muito condicionada também às questões de disponibilidade, né? Porque as mães precisam trabalhar. Tem tudo isso. Hoje em dia o suporte que é dado não só ao autismo, né, mas em todas essas intervenções aí, ele custa caro. Então, esses fatores aí que acabam de passar pano pra nada disso, né? Não é tão mágico quanto parece, né? Então tem muitas situações que a gente olha assim de fora e acha tudo lindo, tudo legal. Nossa, que legal, ela se dedica, ela faz, ela acontece, mas não é fácil. Vamos pro nosso tema, então? Porque todo episódio a gente tem um tema nessa segunda temporada do Dream Pod. E o nosso tema hoje é autismo, da vivência familiar à experiência do terapeuta. Então a gente tem aqui os dois lados, né? A vivência familiar, claro que a Roberta também tem toda a experiência da vivência que vocês também passam para ela, e tem o terapeuta, a psicóloga. E eu já vou começar com a primeira pergunta e vai ser para ela. Só que antes da primeira pergunta, só para ela respirar, tá? Eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Gente, sem os patrocinadores a gente não consegue fazer nada disso que está aqui. A gente precisa da parceria, né, da ajuda. E hoje a gente também tem aqui para vocês, que não é só para olhar, tá? As delícias da Tati, da Boa Mesa Gourmet lá de Itajaí. Tá bom? É tudo para vocês. Que ótimo. Então vamos começar com a primeira pergunta. Vou olhar aqui para Roberta, porque essa é para ela. O espaço terapêutico dela, ela em Camboriú, super bem conceituado, mas eu quero saber da Roberta o que a levou a ser especialista em autismo. Vamos lá, que a gente quer saber. Tá. A minha formação, eu estou há 23 anos na área, né, da psicologia, trabalhando. E eu sempre gostei muito, desde a faculdade, eu gostei muito de trabalhar com temas assim, dos excluídos, dos direitos da criança e do adolescente. Então, durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei aqui em Itajaí, eu trabalhei junto aos abrigos de crianças, né, que são retiradas de seus lares por violência, negligência, enfim. Até que chegou um momento que eu tive meus filhos, né, tive meu segundo filho e pensei em dar uma mudada na minha vida para poder dar uma sossegada. Acho que é sossegada. Uma sossegada. Vou pro consultório, né, e daí vou sossegar. Porém, esse sossego durou muito pouco, porque como é de mim, assim, eu sempre gostei de lidar com situações assim mais desafiadoras, né? O autismo, então, como eu trabalhava em clínica multiprofissional, porém, assim, um modelo diferente do que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, ali no Acolher e Cuidar, a gente tem uma estrutura que todos os profissionais trabalham juntos com a mesma criança, né? Então, assim, mas na época eu trabalhava, era
num espaço onde tinha várias especialidades. Sim. Né? Então, só que ali eu comecei a ter o contato, né, com a questão do autismo, e aquilo começou a me encantar e trouxe para mim a minha vivência anterior, aquela vivência de eu estar cuidando de crianças excluídas, com dificuldades, muitas dificuldades, né, dificuldades familiares, claro, não com a violência em si, como eu tratava naquela época, né, mas trouxe essa chaminha no meu coração, ela começou novamente a queimar. E daí eu fui me especializar, né? Então eu fui me especializando porque para mim é apaixonante eu ver uma criança que não diz uma palavra e a gente começa a trabalhar com ela e uma palavra surge, e o fato, às vezes as pessoas não entendem, até fico emocionada, porque às vezes as pessoas não entendem quando a gente posta algo assim de uma criança falando uma palavra e a gente vibrando, que é uma vitória, ou comendo, experimentando uma banana, uma maçã, né? Porque as pessoas não sabem o que é uma criança não comer nada, só comer batata frita, né? E a gente trabalhar com essa criança, daí ela experimenta uma maçã, então isso assim é incrível, né? É uma grande evolução para aquela criança, e a gente está falando de ser humano, claro, né? Assim, a gente fala de ser humano, de um cidadão que vai crescer, né? E que vai poder ter uma vida, trabalhar, ter família, e a gente fazer parte dessa história. Lá vocês atendem crianças e adultos? Que é toda a faixa etária, né? Então, a parte de adulto, normalmente, Dani, fica com os psicólogos, né? Então, assim, porque quando a gente, um adulto autista, recebe o diagnóstico, que hoje está acontecendo bastante, né, Cris? Não sei se tu tens, né, acompanhado isso também, mas pelo diagnóstico, às vezes, da família, né, às vezes de sobrinhos, de filhos, enfim, de primos, né, as pessoas começam a se identificar já adultos e estão procurando ajuda. E daí, procurando ajuda, essa ajuda normalmente cai no psicólogo, né? Então, e na parte infantil, uma criança autista, ela precisa de vários estímulos, né? Então, é diferente de uma clínica psicológica tradicional, onde a criança vou lidar com uma ansiedade, vou lidar com medo, algo assim nesse sentido, ou uma dificuldade de relacionamento na escola. É diferente, porque assim, essa criança na clínica tradicional, a gente atende uma vez por semana, né, 2 vezes por semana, faz um trabalho com os pais, com a escola, ok. O autismo não, né? Com o autista, ele precisa de intensidade nos atendimentos, muita constância. Então, as crianças, elas têm uma jornada de terapia muito alta. Intensa. Tem criança que vem todos os dias para a clínica, né? Tem crianças que vem menos, mas então, assim, é intenso. E passa por vários profissionais, desde fisioterapeuta, psicólogo, terapia ocupacional, fono. Então, é uma gama é uma abordagem bastante ampla, né? Claro, com certeza. Mas então é isso, assim, eu entrei no mundo do autismo, não sou mãe atípica, né? Tenho 2 filhos, mas não sou mãe atípica. Tenho eles, assim, eu digo assim, quando... Porque poderia ter sido, né? Poderia, mas não. Poderia ter sido, eu tenho uma criança que é autista, me deu vontade, assim como a Fernanda, né? Que tá aí no doutorado, pra sempre estar melhorando e tá entendendo e tá ajudando até outras pessoas, né? Mas foi isso, assim, foi aquela chama que queimou, porque eu sempre gostei, desde pequena eu gostei, assim, de lidar com esse tema da diversidade, né, da exclusão, que a gente trabalha muito isso no autismo, porque a gente tem, assim, a gente sofre com muito bullying, né, nas escolas, não só nas escolas, né, vai no mercado, depois as mães vão falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque na verdade eu quero perguntar agora pra Fernanda, porque a Fernanda tem um de 13, né? Que é o mais velho, foi o primeiro filho, né? Eu queria entender, claro que com a Cris também, mas eu queria entender como é que foi o processo de diagnóstico do Gustavo. Como é que tu chegou? Claro, provavelmente o caminho foi grande, mas assim, só pra tentar dar uma resumida pra gente entender
quais foram os caminhos, ou quem foi que te acendeu esse alerta, quem foi que te ajudou, como é que foi aí com o Gustavo? Sim. O Gustavo tem o nível 2 de suporte, né? Nível 2 de suporte. Bom, assim, quando o Gustavo nasceu, né, eu percebi que ele era uma criança que chorava muito, mas geralmente as pessoas dizem, chora, é normal, né? Tu vai levando, faz parte do desenvolvimento. Eu era mãe de primeira viagem, então eu ia achando que o que os outros estavam falando, os familiares, a gente não sabe nada quando a gente tem primeiro filho. Aí eu falei assim, não, então é normal, aí vamos acompanhando e tal. Mas aí quando chegou ali perto dos 2 anos, que ele não, eu vi que ele não queria falar, né, e tal, ficava muito na dele e tal, e a gente começou a desconfiar. Foi mais eu e minha sogra que chegou a mencionar. Aí quando você vai pra escola, eu acho que, assim, o boom de você descobrir é quando ele começou a frequentar a aula com que idade? Que aí eu retornei ao trabalho, então foi mais ou menos ali 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. E aí, quando tu leva pra escola, aí a professora já vem com essa questão. Então, a professora tem um papel importante. Isso. O professor, né, no geral. Só o professor tem que ter uma abordagem, às vezes, pra te passar, que às vezes pode não ser a mais adequada, né? Então, importante a gente fala isso também. Isso. E aí, eles me chamaram pra conversar, né? Achavam que ele tinha alguma questão e tal. Eu falei assim, não, eu também concordei, né? Não foi aquela mãe assim que, não tem nada. Isso a gente tá falando de 11 anos atrás, né? Porque você tinha 2, né? Mas foi assim, aí depois disso aí eu comecei, claro, assim, vou dizer, que legal, né? Não foi legal. Fiquei de luto, né? Um tempo ali, mas o meu luto foi aquele que eu tive que pegar e abraçar. Isso. E tive que ir atrás, né? Porque eu não conhecia, porque na época eu pensava assim, ser autista, eu pensava no nível 3. Já pensava no mais alto, né? Porque eu também não tinha conhecimento. Então, e de filmes que a gente via, né? Então, como que acontecia. E aí eu fui atrás. Aí, primeiro passo, eu fui buscar um local que pudesse fazer uma avaliação, né? Então inicialmente aí eu fui ali na Univale, passei por uma avaliação ali com ele, só que eles não conseguiram fechar. Até porque ele só tinha 2 anos, né? 2 anos e meio. Isso quando estava ali, ele já tinha uns 3, mais ou menos, uns 3 anos. Aí ele foi acompanhado ali um período ainda, mas não fecharam. Mas aí a gente continuou levando ali, né, e tal. E eu comecei a pagar, né, particular fono, porque ele não desenvolvia fala. Fono, e depois eu descobri que a parte de terapia ocupacional também ia ser interessante para ele. Aí eu fui buscar uma clínica, porque aí quando eu fui assim estudar, ver que ele não ia progredir, não ficar só com um profissional aqui, outro ali. Ele precisava de uma equipe multidisciplinar para poder desenvolver. Daí que eu fui atrás de uma clínica. Como é importante a gente te ouvir, porque tem muita gente que hoje chegou aqui nesse episódio por conta do tema e quer saber como é que foi aí o início, né? E a Cris? Fala pra gente. Então, Dani, eu vou te falar assim como mãe e como profissional também, né? Porque eu escuto esses relatos paralelo, dia, né? E aí eu fico pensando aqui, mas peraí, essa criança tinha um pediatra, essa criança fazia um acompanhamento. Eu acho que a gente pode ajudar várias famílias, assim, é claro que não dá, eu acho que me preocupa muito esse diagnóstico, assim, imediato que é feito, assim, às vezes em 10 minutos de consulta, assim, sabe? Não é tão mágico, assim, o diagnóstico realmente ele é difícil, né? E tem vários critérios, ele tem que ser bem criterioso, então, assim, é todo um caminho, mas eu acho que essa suspeita, assim, geralmente vem da família ou vem da escola, tem vindo muito tardia, sabe? Hoje em dia o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, giram, né, em torno de vários profissionais, assim, até que alguém chega realmente e fecha um diagnóstico, essa criança começa a intervenção, se perde muito tempo. Então, essa fala, assim, hoje em dia, né, o neuropediatra do meu filho, um amigo querido, assim, o Paulo Liberalesso, ele sempre fala uma coisa que é bem importante, assim, essa fala de que cada criança tem seu tempo, de que é o tempo da criança, escutou muito, né? De que é assim mesmo. Não, faz o seguinte, volta daqui 6 meses, se até lá não estiver falando, a gente vai atrás, se até lá não estiver andando, a gente vai atrás.
Ah, não, mas o teu pai também era assim, sabe? Ah, entendi. Ah, o teu irmão também foi assim. Então, isso tem atrapalhado muito, né? Então, existem os marcos de desenvolvimento, e no Theo foi assim, né? Porque o Theo é o terceiro filho de uma família falante. É bem privilegiada, de uma família de meninos, né? De uma família que é bem ativa. Sim. E do ponto de vista comportamental dele, enfim, ele já dava sinais de que ele realmente era um menino atípico desde bebê, né? Tá. Então a gente vai reconhecendo isso, e não só reconhecendo, vai atrás para ver se realmente se confirma, para poder intervir. Então é muita coisa, e a gente perde muito tempo. O que eu vejo é que as famílias têm perdido muito tempo em relação a realmente começar a iniciar a intervenção. Eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, e a Roberta, vocês me corrijam, mas assim, eu acredito que é mais difícil quando é o primeiro filho. Quando não tem todo o conhecimento de uma psicóloga, de uma pediatra. É que assim, se você não sabe o que você quer enxergar, você não consegue, tem isso, sabe? também. Por isso que os profissionais, por isso que a gente assim, sugere, né, que realmente na escola, por exemplo, a professora, claro, hoje em dia é muito comum as crianças irem para a escola muito cedo, né? Então as crianças chegam na escola às 7 da manhã, sai da escola às 6 da tarde, ela passa o maior tempo de vida dela ali. Então esse olhar dos profissionais ali da educação, ele é importante. E na escola eles têm um paralelo, porque eles não lidam com uma criança só, né? Mas não dá pra gente comparar, assim, sabe? Não, eu digo assim, que eles têm, além de ter esse contato maior, eles lidam com 15, com 20 crianças, e é importante esse acompanhamento profissional, assim, né? Principalmente da puericultura, ali até 1 ano, 2 anos, de consultas de rotina, assim, pra realmente a gente sinalizar algumas coisas, porque geralmente essa abordagem, ela deveria vir do profissional. Mãe, já tá fazendo isso? Mãe, já tá fazendo aquilo? Mãe, já... Então, existem as metas. Profissional pediatra. Ou o profissional da medicina da família, ou do médico. Do profissional de saúde que acompanha o desenvolvimento daquela criança. Porque não é assim, cada um tem seu tempo. As crianças têm os marcos de desenvolvimento bem estabelecidos. Ou a criança está naquele marco, ou não está. Não, eu acho bem importante também, Cris, assim, a questão dos marcos do desenvolvimento, e para a comunidade também ficar atenta, a comunidade precisa conhecer os marcos de desenvolvimento. Então, uma mulher que quer ter filho, uma mulher que está grávida, ela já precisa estudar, já saber isso, né? Com quantos anos meu filho vai engatinhar, vai sentar, vai levantar o pescocinho, vai engatinhar, vai andar, né? Isso é marco de desenvolvimento. Por quê? Porque a criança, o ser humano, ele tem um tempo para fazer determinadas coisas em relação ao desenvolvimento humano. E esse tempo, ele não é assim como a Cris está falando, cada um tem seu tempo. Não, existem estudos que já remetem isso assim, existe um padrão de desenvolvimento. Existe uma cadeia de desenvolvimento. Isso. Então, para fazer isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Então, existe toda uma linha de desenvolvimento. Então, se as famílias conseguem perceber, não é que a gente está atribuindo à família o diagnóstico, longe disso. Nem da não é responsabilidade, né? A responsabilidade geralmente vem dos profissionais de saúde mesmo de fechar esse diagnóstico. Sim. Mas às vezes essa percepção é o que salva aquela criança. Eu queria só fazer um adendo, assim, que eu não sou da área de saúde. Além dessa questão dos profissionais, né, que talvez não percebam ali imediatamente ou não orientem, né, corretamente os pais, tem a questão familiar que pesa muito. Por exemplo, às vezes eu acho que meu filho é atípico, mas às vezes o pai não aceita, ou é resistente, tem toda uma questão. Não, você está enxergando coisa demais, aí começa aquela questão, né? Então você é tida meio que, né? É que é claro, ninguém não tem apoio, né? Pequeno sonha em ter um filho autista, um filho atípico, um filho, né? Enfim. Mas quando a gente lida com isso, reconhece, não existe talvez presente maior ou prova de amor maior dessa família do que reconhecer, aceitar e buscar ajuda. Com certeza. Então talvez o maior presente que a gente pode dar para os filhos atípicos que a gente tem é reconhecer e buscar ajuda. Porque a intervenção precoce
precoce, ela vai contribuir muito, né? Muito. O desenvolvimento é fantástico. Hoje em dia existem muitos recursos, né? Então, é possível, inclusive, de crianças nível 2, às vezes, passarem para o nível 1 de suporte, dependendo do tipo. E o quanto antes, o Theo, por exemplo, ele começou as intervenções e, graças a Deus, ele teve essa oportunidade muito cedo. Então, ele era um menino nível 2 que passou para o nível 1, enfim, de suporte, e hoje ele já tem bem reduzidas as cargas de intervenção dele por conta disso, né? Então, hoje, talvez o que eu mais escute, assim, seja isso. Nossa, mas ele nem parece, né? E muita gente fala, que quem olha, tipo né, não viu a caminhada, né? Então, essas crianças têm todas as chances, assim, sabe? Porque, na verdade, no final das contas, o que a gente quer, o que a gente almeja, assim, talvez dar para eles uma certa autonomia de poderem fazer as coisas, né, do dia a dia e serem felizes, né, dentro das capacidades de cada um, né? Então, esse lance ali de realmente ver a criança comendo coisas que ela nunca comia, para as famílias típicas, às vezes se perguntar, a mãe nem sabe quando que começou a comer, o que começou a comer. Para uma mãe típica, pequenas alegrias, assim, elas são marcos muito importantes, né? Assim, isso é muito legal, né? Eu tenho muitos amigos e conhecidos, não só amigos, mas pessoas conhecidas e até no meio da internet, que a gente lida muito com isso, né? Que têm filhos autistas. E quando eu pensei em fazer esse episódio, eu tinha tanta gente que eu poderia convidar, né? Claro, primeiro daí fui na Roberta. Eu pensei, Roberta, vamos pensar, né? Se a Roberta aceitar, vamos trazer alguém. Porque se fosse para eu escolher outra, eu teria muitas outras pessoas, porque hoje como está se falando bastante, as pessoas, a gente acaba sabendo de cada um, né? O meu amigo, ela tem um filho autista. E um dos relatos que me chama muito a atenção quando um desses amigos e desses conhecidos falam a pessoa, um profissional, me disse que meu filho nunca andaria. Ele me disse que meu filho nunca falaria. Então isso me chama muita atenção, porque daí tu acaba acompanhando aquela criança, que a mãe não desistiu, que a mãe foi atrás, que a mãe tentou, que a mãe correu, né? Que a mãe não ouviu aquilo ali, não serviu aquilo ali para ela. E tu vê hoje a criança fala, vou me emocionar, não consigo. Tu vê a criança falando, tu vê a criança dizendo que ama a mãe. Tu vê a criança comendo, por mais que eles sejam seletivos, porque são, né, na maioria das vezes, mas tu vê a criança experimentando. Então o médico, e falando, e caminhando, né, a criança nunca vai tirar fralda. E a criança não usa mais fralda. Então, eu falei médico, mas assim, qualquer profissional, né? Ou qualquer pessoa da família também, que às vezes olha e acha que entende do assunto, né? E como é importante a gente ver toda a evolução. A Roberta, quando falou, na hora que tu falasses, eu logo pensei nessas pessoas, assim, que acham que acabou, né? E não acabou, né? Tem tanto recurso. O autismo não é uma sentença, tem né? tanta coisa. É uma condição, né? Então, e é uma condição passiva. O que a gente lamenta, às vezes, é realmente esses casos, assim, onde a gente vê que o diagnóstico, às vezes, chegou tardiamente, onde realmente, às vezes, a gente não consegue, assim, digamos assim, um bom resultado como a gente gostaria, porque não houve oportunidade. A falta de oportunidade é que acaba deixando a gente mais. E o que vocês acham que falta para as pessoas se conscientizarem mais, para as pessoas buscarem mais esse conhecimento, mais essa ajuda? O que vocês acham assim? Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho assim que para alguns falta oportunidade, porque como a gente já comentou, né? Hoje em dia dar esse suporte, né, de terapia para um autista realmente que precisa dessa intervenção de uma maneira mais intensiva é muito difícil, custa caro. Então, hoje em dia a gente vê, eu pego pais às vezes assim, mas ele tá fazendo a fono, tá fazendo a TO, tá fazendo quantas vezes na semana? Não, tá indo 2 vezes na semana. Então a gente sabe que isso não funciona, né? Ele precisa realmente ser muito intenso esse acompanhamento. Então a gente comenta assim, né? Eu falo para os pais, olha, para matar a tua sede, você precisaria de 1 litro de água e eu te dou um gole. Não adianta. Então, assim, essa falta, às vezes, de oportunidade, né? Políticas públicas. Eu ia falar isso também. Isso é o que falta, às vezes. E às vezes falta um diagnóstico correto,
completo, né? Às vezes falta o entendimento da família. Eu estava pensando, quando vocês duas estavam falando, quando a Fê falou em relação ao diagnóstico do Gustavo, a impressão que me deu, assim, porque o Gustavo, eu conheço ele desde pequeno, porque 7 anos ele tinha? 7 anos, né? Então, quando ele começou comigo. Então era muito visível o autismo nele, né? Os déficits que ele tem são gritantes. Sim. Né? São gritantes. Que ele sendo nível 2, ele provavelmente já tinha sinais na primeira infância, então, né? assim, eu penso assim, o que faltou, né? Talvez justamente, que você está falando, Cris, assim, foram profissionais que peitassem esse diagnóstico. Sim. Né? Porque, assim, por mais que a família, eu vejo dessa forma, por mais que a família tenha negação, tenha dificuldades, né? A gente, falando agora enquanto profissional, a gente precisa se posicionar e ser muito claro com a família, por mais que isso doa de forma, claro, afetiva, né? Fundamentada, mas precisa ser claro com a família em relação ao diagnóstico. Porque a partir do momento que tu sabe o que tu tem, né, tu vai atrás daquilo que precisa pro tratamento. Se tu não sabe, você fica naquele vamos ver, e fica indo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, perdendo tempo, que foi muito o que aconteceu. É que muitas famílias também, às vezes, procuram o profissional que fale o que elas querem ouvir. Tem isso também. Não, talvez não seja, não, quem sabe, não, volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar até o final do ano. Certa resistência. Né? E isso, assim, precisa entender que para criança, né, a população precisa entender que para criança, 6 meses é muito tempo no desenvolvimento. É muito 6 meses que não é feita uma intervenção precoce, essa criança, ela perde muito. Sim. E não volta mais esse tempo, né? Então, assim, a gente precisa estimular essa criança desde pequenininha para fazer essas conexões, né, no cérebrozinho dela, para ela conseguir lá na frente falar mamãe eu te amo, né? Mas lá no bebê a gente está trabalhando isso, né? Então o que falta, eu vejo, tanto assim, às vezes, não estou dizendo que hoje a gente tem profissionais incríveis assim e muito bons, né? E a gente tem visto cada vez mais, mas a gente precisa investir, o pessoal da saúde precisa investir em formação nesse assunto, né? Mas sabe que na própria faculdade de medicina, por exemplo, né, a gente não é pouquíssimo, né? A gente não fala muito dessa parte técnica, vamos dizer assim. Eu acredito que na parte da psicologia, por exemplo, da fono, devem ter as mesmas fragilidades, assim. Então, e depender só do neuropediatra hoje em dia, né, é muito difícil, porque são pouquíssimos, eles não dão conta, né? Assim, não é nenhuma questão de falta de vontade, é falta de braço mesmo, de condições de abraçar tudo, né? De abraçar tudo. Então, o papel da família, né, é fundamental. Porque poder enxergar aquilo que está vendo, né? E aceitar. Ver e enxergar, existe uma diferença bem grande, né? Aceitar e buscar ajuda, né? Isso é fundamental. Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje naquela época. Olha. Mas hoje tu pode já ter a tua experiência para ajudar outros, né? Que está acontecendo. E é o que acabou, né? Tu fazendo. Sim. Todo autista, ele precisa de uma rotina. Dani, sim, todos nós precisamos de rotina. Agora a gente até precisa, né? O nosso organismo, ele tem, né? Ele foi feito, né? Ele funciona dentro de uma rotina. E se a gente estabelece uma rotina para a criança, né? Não estou dizendo nem para o autista, para a criança, né? A vida dela é muito melhor. O nível de ansiedade diminui um monte, diminui a hiperatividade, né? Então, assim, os aprendizados são muito melhores. Agora, no autista, ele aquilo traz uma segurança muito melhor, muito maior para ele. Né? Então, assim, se ele sabe que ele vai acordar e que ele tem essa rotina de acordar, ir no banheiro, se arrumar, ir para comer, ir para a escola, se isso é falado, se é dito, se é mostrado para ele, porque também é o seguinte, né? Nós somos muito visuais e o autista, ele aprende muito melhor se ele tiver
um suporte visual. Então, por isso que às vezes a gente diz para a família, né? Vamos fazer o suporte visual, né? E acaba que organiza melhor esse sistema emocional da criança. E daí, o que é uma rotina visual? É colocar lá, não sabe ler ainda? Faz foto, né? Faz foto do que tem que fazer. Às vezes tá um pouquinho, já a criança já tem mais entendimento, pode até ser desenhos, né, que pega na internet, mas a gente gosta sempre de trabalhar mais com fotos, né? Fica mais fácil. E isso ajuda muito a criança no desenvolvimento do seu dia a dia, do cotidiano, diminuindo a ansiedade e o comportamento. Aquele comportamento, né? Não quero, não vou, não. Diminui bastante. É que como que funciona, Dani? Assim, qual é a diferença do autismo para criança ou para pessoa que é típica, vamos colocar assim? É a interpretação e como funcionam os sentidos, assim, vamos colocar, né? Então, de fato, assim, você pega uma criança típica e você diz para a criança, vamos lá na escola? Vamos na escola. Você se resolve parar na farmácia. Isso. A criança típica, tudo bem, mãe, a gente vai parar na farmácia. A criança típica, claro, tudo depende do nível, tudo depende de como tá. Tudo isso, claro. Mas a criança típica, o fato de você parar na farmácia, eles trabalham muito com previsibilidade. Então, o Theo, né, falando da experiência, né, a gente trabalhava por um bom tempo, a gente usou, por exemplo, cronômetro. Então, ele tava no banho, a gente botava o cronômetro. Theo, quando zerar aqui, a gente vai sair do banho. Tudo bem, filho? Tudo bem. Quando não era assim, e a gente chegava lá e dizia, muito bem, acabou o banho, vamos sair. Ele se desorganizava de um jeito. E aí a gente foi aprendendo, né? Porque tem coisas que são teóricas, né? Tem coisas que são práticas, né? E a gente, mesmo como profissional de saúde, a gente vai aprendendo a lidar, né? Assim. Então, isso é uma ferramenta que a gente usava. Então, quando a gente ia em algum lugar, a gente já dizia, olha, Theo, a gente vai almoçar e nós vamos na farmácia, e nós vamos pra escola, e nós vamos... Então, ok, era tudo certo. Qualquer mudança nesse caminho, então, claro, hoje, depois de muito tempo, ele já consegue se desorganizar e organizar muito mais rápido, fácil, né? E essa questão dessa desorganização, acho importante a gente pontuar que não é manha, né? Porque às vezes quem vê de fora, né? Manhoso, birra, manha, né? Fala um pouquinho sobre isso, vocês duas. O Theo, eu não sei, o teu filho, né? O Theo tem o TOD associado, que é o positivo desafiador, né? Assim, então, que é muito comum, né? A criança às vezes é um autista e tem alguns outros transtornos associados, assim, que também requer um diagnóstico bem preciso, assim, né? Não é uma coisa que a gente inventa, nem que a gente acorda de manhã e acha que é, né? Assim, então, mas enfim, quando a gente consegue identificar, realmente a gente entende muitas situações, né? Então, a gente passava muito isso, assim, de chegar na frente do restaurante e ele dizia, não vou entrar. Não quero. E não tinha jeito. Então, assim, com o tempo a gente aprendeu a se adaptar. A lidar, porque daí, no caso, seria essas condições. Então, para que eu vou obrigá-lo a entrar no restaurante? Eu vou levar ele no restaurante se ele não se sente bem lá, né? Então, com o tempo a gente foi entendendo que a gente também tinha que se adaptar a isso. Então, a gente, muitas vezes ele ficava em casa, no ambiente dele, tranquilo, feliz. Nós íamos no restaurante com os outros meninos, tranquilos, que ele sabia que ele estava bem, e assim a gente foi adequando, né? E claro, com o passar do tempo, com as intervenções, enfim, as coisas foram mudando, né? Então hoje, claro, ele vai, assim, ele já tá muito mais adaptado, vamos colocar assim, mas respeitar os limites, né, que eles têm, assim, e tentar entender que para eles também não é fácil, né? Para a família não é fácil, mas que é possível ser feliz assim, é bem interessante. E quando o pai não entende isso que a Cris falou, pode desencadear uma crise aí. O que tu acha? É que às vezes quem precisa de tratamento são os pais, né? Não é a criança, né? O pai às vezes não entende, né? A gente vê assim, a maioria das famílias são as mães que puxam, né, a frente, né, da situação. Importante falar isso também. O pai, ele acaba sendo um pouco mais ausente, claro que nem todos, mas quando a família em si, pai e mãe,
mãe não conseguem compreender o diagnóstico do seu filho, como a Cris falou ele tem autismo, ele tem o TOD, né? Tem muitas crianças, é muito comum déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes é um combo aí, né, de dificuldades que essa criança tem, e se essa família não consegue, não aprende a se adaptar, porque é uma questão de adaptação, e é estratégia, não é, por exemplo, assim, deixar o Theo em casa e sair só com os outros e o Theo só ficar em casa sempre. Não é isso, é uma estratégia. Naquele momento o Theo vai ficar em casa pra gente poder ter um momento em família, e a gente vai introduzindo o Theo de alguma forma, em algum momento ele vai começar a ir pra esse restaurante. Hoje ele vai. Mas ele tem o tempo dele, que nem sempre é o tempo dos outros. Então, eu sempre falo para as famílias, né, assim, ter um membro autista na família é ser uma família autista. Sim. Então, é isso que as pessoas não entendem, sabe? Às vezes não é possível você continuar tendo uma vida típica como você tinha talvez antes de ter aquele filho, enfim. É claro que você vai ter outros ganhos, mas é possível adaptar, né? Mas isso tem um tempo, não é mágico, né? As pessoas querem, nossa, faz 6 meses que tá na terapia, acredita que ainda não foi, mas meu Deus, né? Assim, e cada um é cada um, né? Por exemplo, a Fernanda tem 2 filhos. Sim, o tempo de um é o tempo de outro, né? A Fernanda, a Júlia, o nível dela é nível 1? Nível 1. Que já é diferente também. São questões totalmente diferentes, o Gustavo e a Júlia. E, por exemplo, essa questão que vocês estavam falando de sair e tal, eu também tive que me adaptar no início, porque para mim era muito complicado quando ele era com a Júlia, ainda não existia, né? Então ele sempre queria comprar coisas e, quer dizer, se tu saía, tu já ia, né? E não era só uma coisa, eram várias coisas. Então, qualquer lugar que ele entrasse, ele ia querer pegar alguma coisa. Então aí a gente foi trabalhando isso, e isso demorou. E eu também entrei naquela onda de não vou sair. Não vou sair. Tá. Então, mas aí eu percebi que não dá de fazer isso, porque você não pode privar ele, porque senão ele não vai aprender. Ele tem que ir para gerar aprendizado. Então, às vezes era dificílimo, mas eu persistia. Aí fui persistindo nisso, aí no cinema, porque ele também tinha algumas dificuldades, porque ele ia no cinema, mas ele queria fazer outras coisas. Hoje a gente vai no cinema, graças a Deus, que só quem sem passa. estresse. Eu tô ouvindo vocês e tô me... Pode ser uma besteira, né? Assim, pros outros. Por exemplo, o Theo tinha muita dificuldade de usar roupa comprida. E a gente foi adaptando, então a gente foi aos poucos, né? Alongando as calças, até que... Hoje quem olha de jaqueta e de moletom e de coisa não acredita, né? Então, esse dia a dia é só muito... de pensar que eu posso ir no cinema e não ficar estressada, nem ele, ninguém foi... Olha só. O ano passado a gente teve uma experiência, né, Fê? A gente teve uma experiência bem, assim, nessa questão com o Gu. A gente foi pro cinema com os amiguinhos da clínica, cinema normal, né? Porque essa era a proposta, né? E foi tudo tranquilo, fomos lá, assistimos. Os pais juntos? Não. Só vocês? Eles, os grandinhos, comprando as suas coisinhas, né? E foi perfeito, até a hora de sair, né? Até a hora de ir embora, que daí ele botou na cabeça, ele parou numa loja de eletrônico e ele deu uma crise. O Gustavo. E daí ele queria, porque queria. E foi muito difícil. E daí, assim, se a Fê tivesse desistido, né, nunca, não vai mais para cinema, não vai mais para shopping, né? Quando que ele ia aprender? Que ele tem que entrar no cinema, que ele vai passar pelas lojas e que ele não vai poder comprar, né? Então, essa questão, assim, esse estresse que gera, você fala assim, ele precisa ter esse aprendizado. E nesse momento, eu vejo assim, não foi só um aprendizado para ele, foi para ti também, como mãe, né? Foi o pai também, entende? Então, assim, é estressante? Como não foi estressante ensinar o teu menino a usar roupa de manga longa? Gente, é uma coisa simples, é frio, vamos botar manga longa. Não, eles não usam. É algo repetitivo isso que eu acho que tem que ficar assim, que além do reconhecimento, enfim, né, quando a gente realmente a criança tem as suas dificuldades, a gente
aí é que vem a sementinha que a gente planta nas intervenções, né? Porque realmente é um dia a dia. Hoje a gente olha pra trás e vê, olha, mas não é mágico, assim. É às custas de muita dedicação. Muito trabalho. Os irmãos participaram sempre disso, sabe? Sim. Incentivando ele. Agora, aproveitando isso do shopping, essa é uma coisa que a gente podia falar também em relação às pessoas que às vezes olham, né? Uma criança se desregulando, uma família tentando, enfim, manejar aquela criança em ambiente público, né? Eu acho que falta às vezes um pouquinho de respeito, assim, sabe? De empatia, pessoas, sabe? Né? Então, assim, quando você perceber que está acontecendo uma situação dessa, né? Se você não consegue ajudar, então se afaste, né? Claro. Deixa a criança se regular, enfim. Isso. O nosso tempo gira diferente, eu acho, no relógio, né? A gente tem que a gente não tem hora para entrar, não tem hora para sair, porque a gente precisa daquela adaptação. É importante falar isso, né? Então, porque eu vejo que muitos pais, até na própria internet, eles acabam, quem mostra, né, na internet esse processo com os filhos, acabam falando desses momentos de crises em público. Né? Porque as pessoas reagem de diversas maneiras, né? E não era para estar demonstrando, né, essa curiosidade, essa coisa de achar até que é birra, que é manha. Alguns até querem ajudar, assim, né? Mas às vezes a melhor ajuda vem de não fazer afastado, nada, assim, né? Só dizer, tá tudo bem, a gente tá aqui, estamos esperando, tá? Isso, e assim vai, né? Que bom falar isso. Porque, assim, é uma plateia. Né? Assim, monta-se uma plateia, o circo ali, né? Só que quem tá ali no meio é uma criança, é um ser humano, uma mãe junto, uma família, né? Que bate o desespero, é um sofrimento, porque crise não é fácil, a criança tá em desespero mesmo, em sofrimento. Então, assim, essa plateia precisa se afastar mesmo, porque o autista precisa desse pai, não pode ficar em cima, né? Às vezes as pessoas ficam em cima e ainda ficam falando, né? Daí, assim, realmente mais atrapalha do que ajuda. Então, é isso que eu digo, assim, ainda a população, ela precisa aprender a lidar muito com as diferenças, porque as diferenças, elas geram muita curiosidade. O ser humano muito curioso, ele vai muito em cima e julga, né? Porque se for só curioso, sim. Mas aí tem gente que além de julgar só no pensamento, julga verbalizando. Que é sabe que isso não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com às vezes é dentro de casa, com a própria família, às vezes são os amigos, né? Quantas pessoas se afastam, né? Então às vezes é na escola, entendeu? Assim, então a falta do conhecimento, ela atrapalha muito. Então às vezes a mãe precisa ir na escola, sentar com o pessoal e falar, olha só, meu filho é assim, ele tem isso, porque eles não existe um padrão, né? Cada autista tem a sua fragilidade, tem a sua... Então às vezes também os pais têm que sentar na escola e conversar e falar, olha, ele tem dificuldade disso, daquilo, não tenta dar, porque ele não vai aceitar, não tenta fazer. Então isso ajuda muito também. Tem a questão do foco, né? Hiperfoco? Hiperfoco. Cada criança tem um hiperfoco, né? Então isso é muito interessante, tá? Né? Eles são muito interessantes. Na verdade, assim, eles são tão difíceis quanto apaixonantes, assim. Eu digo assim, sabe? Assim, mas é proporcional, né? Eu me divirto pra caramba. É proporcional, assim. É claro que tem os níveis, né? E por incrível que pareça, assim, a gente, claro, o nível 3, o suporte, claro, é muito difícil a quem passa, mas o nível 1, ele exige muito mentalmente, assim, das famílias. Talvez seja o mais difícil do ponto de até vista. O nível 3, é isso? Mas em relação à dependência, claro, o nível 3 ele exige mais. Mas explica um pouquinho sobre isso, assim, o que você percebe em relação ao nível 1, que é difícil, porque às vezes as pessoas, elas acham que nível 1, é como qualquer outra criança, não tem problema, não dá trabalho. Como é que é isso? Na verdade, o que eu vejo, assim, então, em regra geral, assim, claro, o nível 3 talvez é o que exija mais dependência, né? Então, são crianças que às vezes precisam realmente de estar com um adulto, com um tutor ali o tempo inteiro para fazer coisas do dia a dia, tipo comer, ir ao banheiro, enfim, né? Mas o nível 1, ele são essas crianças que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas isso ele fala tão bem, né?
Nossa, ele fala tão bem, né, Cris? Ele é tão inteligente. É isso. Discute com ele, então. Conversa com ele. Tenta convencer. Você passa o dia inteiro convencendo e manejando e regulando e conversando e conversando. Exaustivo. Do ponto de vista mental. Psíquico. Eles questionam muito, né? Perguntam muito. É que assim, ó, a Júlia me cansa mais do que o Gustavo nesse ponto. E aí que entra o suporte para a família também, né? Por isso que a gente fala que ter uma criança atípica é uma família atípica, porque essa família também precisa de... E geralmente a gente cuida muito da criança e esquece daquela mãe, né? Assim, esquece daquele pai, esquece dos irmãos. Cuidar né? também... de quem cuida, né? Que é preciso, é importante, né? Meninas, vocês sabiam que a gente já tá conversando aqui um tempão e a conversa tá tão boa que já tá na hora da gente finalizar. Vocês acreditam? A gente tem que marcar. Olha só, viram a importância do tema de hoje? Autismo, da vivência familiar, que é o que a gente está conversando aqui, a experiência do terapeuta, né? E a gente ainda tem o privilégio de ter a experiência de uma médica também aqui, né? Que é pediatra. Mas como a gente está finalizando, eu queria que vocês, pode ser uma de vocês, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo de incentivo aí sobre esse assunto. Quem é que vai falar? Quem é que gostaria de falar? Estou olhando para a Roberta. Eu vou falar só uma frasezinha rapidinho, mas a Roberta termina. Então, eu acho que assim, o recado que fica para as famílias é assim, primeiro, se vocês acharem que tem, escutem o coração de vocês. Geralmente a família sabe. Se vocês acharem que tem alguma coisa, entre aspas, diferente, busquem ajuda, né? Sim. Então, reconhecer, aceitar e buscar, assim, realmente intervenções, assim, para essas crianças é o que vai deixá-las melhores, assim, sabe? E acreditem nos seus filhos, é o que eu posso dizer. Que legal. Importante. E assim, eu ia falar o que ele falou também e para fechar, esperança, né? Eu penso assim que a gente nunca deve perder a esperança, independente da dificuldade da criança, né? Acredita nesse ser humano que está ali e que pode se desenvolver, sim. Ele só precisa de suporte, só precisa de ajuda, e vamos que vamos, não perdendo a esperança, renovando as forças. Essa palavra abrange tanta coisa. A gente precisa renovar as forças também, porque às vezes é cansativo, mas vale a pena. Vale a pena quando uma criança às vezes não fala e a mãe escuta a voz dessa criança dizendo mãe, né? Ou dizendo qualquer outra palavra. Não dá para perder a esperança, jamais. Olha só, falou a nossa psicóloga, que coisa linda. Meninas, posso chamar de meninas? Meninas, né? Todas meninas. Agradeço demais a participação de vocês. Eu acho que num outro momento a gente tem que voltar a falar mais, porque é tanta coisa. Quando eu conversei um pouquinho com a Cris disse, Dani, mas daí tu vai pensar em que lado, que direção? Eu disse, todas. Porque quem entra nesse episódio quer ouvir um pouquinho de cada coisa, né? Por isso que eu achei um tema tão importante. E eu poderia ter trazido só a especialista. Eu acho importante ter os pais aqui, né? Vocês representando. Porque são as vivências que a gente vai trazendo tem as experiências. Atípico, tem um sobrinho, tem um vizinho, tem um amiguinho da escola, então... E a gente tem que saber lidar também, né? Que é o que a gente falou aqui. Meninas, agora a gente vai saborear as delícias da boa mesa. Agradeço muito a quem ficou até aqui e até o próximo episódio do Dani Pod. Tchau. Tchau. Obrigada. Vocês são maravilhosas.